gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar sobre cinema e o documentário Eu Sou Alfred Hitchcock. Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo o que eu achei do documentário Eu Sou Alfred Hitchcock, que foi um documentário lançado em 2021 e que eu encontrei por acaso enquanto procurava alguma coisa para assistir na HBO Max. Antes de mais nada, eu sou fã do Alfred Hitchcock, mas eu já vi, eu conheço apenas alguns dos filmes mais famosos dele, como Janela Indiscreta, Psicose, Intriga Internacional, que é o meu favorito. Assistindo esse documentário, a gente consegue ter uma ideia de toda a trajetória do Hitchcock no cinema, onde ele começou a trabalhar ainda jovem em Londres e como ele se tornou para muitos o melhor diretor de filmes que já existiu. Então o documentário começa focando lá no início do século XX, quando Hitchcock era apenas um assistente na indústria do cinema. E aí a gente percebe como realmente ele era uma pessoa que aprendia rápido essas técnicas de filmagem que estavam rolando, e como ele próprio acabou desenvolvendo métodos pessoais de ângulo, de luz, coisas realmente inovadoras para a época, numa indústria que ainda engatinhava quando os filmes nem som tinham. Uma coisa que me chamou a atenção foi que o Hitchcock começou a demonstrar então, logo cedo, o quanto ele tinha talento para trabalhar com cinema, e isso atraiu, obviamente, a inveja de gente ao redor dele. Tanto que os 2 primeiros filmes que ele dirigiu foram vetados pelo único produtor de cinema que existia na época em Londres, imagina só. Isso porque esse produtor era amigo de um diretor relativamente conhecido na época e o diretor invejoso já tinha percebido que Hitchcock era diferente, muito talentoso, e tentou boicotar o trabalho dele. Essa história é contada de uma forma bem detalhada no documentário, lá no comecinho, inclusive com comentários do próprio Hitchcock e de outras pessoas, Uma história que ajuda a consolidar a trajetória dele desde o início. Uma outra parte que eu achei importante é o encontro dele com a futura esposa e colaboradora na carreira, a roteirista Alma Reville, com quem ele se casou em 1926 e com quem teve a única filha. Ela não aparece tanto quanto mereceria nesse documentário, mas a gente consegue ter uma ideia da influência que ela exercia sobre ele. Ela que foi a primeira namorada dele, que era uma espécie de norte com relação às decisões de roteiro, de escolhas na carreira e com quem ele viveu até o fim da vida. O documentário também vai abordar, embora que superficialmente, a relação que Hitchcock tinha com as atrizes dos seus filmes. Muita gente já deve ter lido sobre a reputação que ele tinha em ser psicologicamente abusivo com várias atrizes. Algumas até se manifestaram publicamente sobre o assunto com a estrela do filme Os Pássaros, a atriz Tippi Hedren, e essa parte mais cascuda da vida do Hitchcock também é vista no documentário, embora, como eu disse, na minha opinião, não com tanto aprofundamento. Uma coisa que chama atenção quando a gente vê esse documentário é que fica muito claro que ele foi uma pessoa que sempre tentou enxergar o cinema de uma forma revolucionária. Ele foi o tipo de artista que gostava de tentar novas abordagens, criar novas maneiras de enxergar a realidade, desafiar o óbvio e surpreender as pessoas com seus filmes. Embora durante muito tempo na vida ele não tenha conseguido fazer o que queria no cinema por uma questão simplesmente contratual, porque ele tinha que seguir um modelo conservador de direção e aí ele não conseguia a palavra final sobre os filmes que ele dirigia. Não só ele, como para a maioria dos diretores lá pela metade do século XX nos Estados Unidos, era assim que a coisa funcionava. Na época que o Hitchcock vai para Hollywood, que foi em 1939, os filmes ainda eram uma espécie de propriedade dos produtores. Então a palavra final era sempre deles, porque eram eles que colocavam dinheiro no filme, e aí eles se achavam donos de todo o investimento. Então, se eles não gostassem de um final, eles mandavam simplesmente o diretor mudar e ele tinha que mudar. É um aspecto bem presente na vida do Hitchcock nesse início de carreira nos Estados Unidos, algo que era muito perturbador para ele, mas que não tinha jeito, ele tinha que ceder para conseguir trabalhar naquela indústria, naquela época, e ele fala um pouco sobre isso no documentário, e principalmente sobre a relação dele com o David Selznick, que foi o produtor de O Vento Levou, e com quem ele teve uma relação contratual de 7 longos anos em Hollywood. E eu acho completamente inacreditável que Hitchcock nunca tenha ganho um Oscar de melhor direção. Ele ganhou em 1968 pela importância da obra dele para o cinema, mas nunca foi um Oscar como diretor. E talvez ele seja o nome mais lembrado pelas pessoas hoje quando se pensa em um grande diretor na história do cinema, vocês não acham? Não só ele era genial na criação dos filmes, como na divulgação também, porque ele entendia que a publicidade era uma parte importante do negócio. E aí no documentário se fala sobre a história hoje super famosa do filme Psicose, como ele chegou ao livro, como ela foi apresentada no cinema, e é bem legal conhecer o processo da criação desse filme, que talvez
Talvez não, com certeza se tornou o mais famoso dele na carreira. E nesse documentário a gente tem as imagens das pessoas fazendo fila para entrar no cinema, para assistir o filme, e consegue ter uma noção de como ele arquitetou todo o processo de produção e divulgação de Psicose. Para quem gosta do cinema clássico de Hollywood, como eu, aquele conhecido como Era de Ouro, Sou Apaixonada, tem várias imagens e momentos daquela época com gente que participou dos filmes do Hitchcock, como Ingrid Bergman, James Stewart, Grace Kelly, Kim Novak. Então é um documentário muito legal para quem ama cinema e principalmente a obra do Hitchcock. É isso, espero que vocês consigam assistir o documentário com este rapazinho aqui. Como eu disse, nesse momento ele está disponível na HBO Max e eu recomendo, espero que vocês curtam também. Para quem gostou do vídeo, dá uma curtida, deixa um comentário e ativa o sininho para seguir todas as atualizações do canal. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!